Vamos nessa, galera? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Muito tempo aqui sumido do Periscope, não é verdade? E hoje, um dia especial. Segundo edital de delegado no ano, foi publicado hoje o edital de delegado do Pará. Todo mundo sabe, a gente teve delegado de Pernambuco esse ano, e o segundo edital de delegado que a gente tem no ano de 2016 é esse que foi publicado hoje, de delegado do estado do Pará, da bela e aprazível cidade de Belém, que eu ainda não conheço, mas irei conhecer. E você, vai para Belém ou não? Já olhou passagem hoje? Aqui de BH, a gente já está até comprando as passagens para que a gente não fique de fora lá dessa prova de delegado de Belém. Bom, pessoal, qual que é a minha intenção com esse Periscope? Vamos chegando aí, ó, a galera dando a dica, o Marabá tá mais barato. Porque vai ter prova em Marabá, em Santarém, em Altamira e em Belém. Bom, pessoal, esse Periscope eu faço mais uma vez para a gente abordar alguns pontos que eu achei interessantes desse edital publicado hoje pela Polícia Civil do Estado do Pará. Galera, eu vou abrir para pergunta no final, meus periscopes não costumam ser muito demorados, então quem quiser convidar os amigos aí, fique à vontade, é um bate-papo bem rápido, usando a nossa experiência em preparação para concurso da carreira policial, queria alertar alguns detalhes aqui para vocês, tá? E quem quiser vai chamando os amigos aí no final eu abro um espacinho para vocês fazerem as perguntas, uma dúvida pessoal, leu o edital e não entendeu, aí a gente bate esse papo e vai esclarecendo as dúvidas para vocês, beleza? Falo a respeito da turma de DPF, no final eu esclareço dúvidas sobre as turmas do Supremo, para quem estiver interessado e etc. E a gente vai interagindo aqui no Periscope, beleza? Então, Paulo Nasser já tá me zoando, né? Você também é lindo, cara. Te acho um gato, para falar a verdade. Então, vamos continuando aqui, pessoal. Não vou ficar lendo não, que se eu ler, eu não tenho essa atenção difusa toda, eu tenho que me concentrar. Vamos lá. Fazendo uma rápida análise do edital, dos principais pontos que a gente queria destacar para vocês. Primeiro ponto que já alegrou vários alunos na data de hoje. Não tem prazo de prática. A gente vem afirmando para vocês que é uma tendência realmente nos concursos de delegado, como carreira jurídica, que é cobrar tempo de formado dos candidatos. Aconteceu isso em Recife, aconteceu ano passado no Distrito Federal, em 2014, na verdade, veio uma lei alterando isso para o DF e para delegado federal, e isso eu acho que vai ser uma tendência Brasil afora. Então você, primeiro ponto, que não tem ainda os 3 anos de formado, é a chance da sua vida de fazer uma prova de delegado esse ano de 2016. Porque eu não sei se Mato Grosso que deve sair, se Goiás que deve sair, se vão cobrar esses 3 anos. Primeiro tem que ter uma modificação legislativa para a gente poder ter essa cobrança no edital. Porque, claro, o edital, a professora Flavinha está aqui, professora do Supremo nos acompanhando, o edital ele é um escravo da lei. O edital não pode inovar sem uma prévia determinação legal, beleza? Então preste atenção, não tem prazo de formado, de prática, de nada. Formou ontem, pode ir lá fazer a prova. Eu estou no 10º período, eu quero fazer, pode fazer. Porque o diploma de bacharel em Direito só vai ser cobrado, como é de praxe em concurso policial, quando da inscrição definitiva na Acadepol, na Academia de Polícia. Então, quando você for se matricular na segunda fase do concurso, que é a Acadepol, aí vai ser exigido o diploma. Então, na minha época, quando eu passei para delegado federal, eu tive alguns colegas geniais que passaram para delegado federal no 10º período. Claro, os caras eram fora da curva, mas acontece. Acontece, quem sabe não é o seu caso. Fez uma baita de uma faculdade, então fiquem atentos, não tem prazo. Excelente notícia para aqueles que ainda não têm 2 ou 3 anos de prática jurídica, beleza? Segundo detalhe que eu separei aqui para vocês, 150 vagas. Hoje, atualmente, 150 vagas é muita vaga para concurso, tá? Tem concurso aí que sai com 50, com 60, 150 é muita vaga, 142, salvo engano, de ampla concorrência. Então, pessoal, é muita vaga, 8 reservadas para portadores de necessidades especiais, mas é muito impressionante.
tem sempre alguém para reclamar de alguma coisa. Qual foi a principal reclamação que eu recebi hoje nas redes sociais e no meu e-mail? Poxa, Bruno, vai cair língua portuguesa. Eu não estudo língua portuguesa desde o colégio, desde a época de vestibular, desde a época de Enem, sei lá, se a galera que já fez Enem já está formando aí. Então, língua portuguesa, mas eu dei uma analisada no edital de língua portuguesa, tranquilo. Por quê? Porque são só 5 questões de português. 5 questões de português. A prova objetiva é composta por 80 questões, mas a gente só tem 5 questões de português. Quer outra boa notícia? Vai cair medicina legal. Isso é boa notícia? Não, são só 5 questões de medicina legal. Pode ser uma outra boa notícia. Eu gosto sempre de olhar a coisa por um lado positivo. São esses caras negativistas que tem por aí, não. Então, 5 de português, 5 de medicina legal. Ah, Bruno, vai cair ambiental. Só 5 questões. Ah, Bruno, vai cair direitos humanos. Só 5 questões. Então, dessas 4 matérias, língua portuguesa, medicina legal, ambiental e humanos, nós teremos apenas 5 questões, num total de 20 das 80 que serão cobradas na prova objetiva. Prova essa que terá alternativa A, B, C, D e E. 5 alternativas em cada questão. Agora, vamos lá. Civil e empresarial. Nós teremos 10 questões. Mas aí vocês são meus alunos de civil, vocês vão destruir na prova de civil, combinado? Não cai processo civil. Olha que coisa boa! Não cai processo civil. Então a galera já estava naquele pânico aí do novo CPC. Não vai cair processo civil. Olha que notícia salutar, que notícia sensacional. Agora, galera, vai cair também, é óbvio, constitucional e administrativo. 10 questões de cada uma. E, óbvio, 10 questões de penal e processo penal, com um detalhe técnico. Todas essas matérias que eu falei antes é 0.1. Então, língua portuguesa, você vai ter 5 questões, o máximo que você pode fazer é meio, 0.5, se você gabaritar todas elas de língua portuguesa. Mas penal e processo penal, elas valem 0.2. Então, você vai ter 10 questões de penal, então você pode fazer no total 2 pontos. 10 questões de processo penal, você pode fazer 2 pontos. Então, só penal e processo penal, isso é uma notícia boa para quem estuda para delegado. Você já vai poder garantir 4 pontos na prova. 4? Porque a prova vai valer 10 pontos. A prova objetiva vale 10, ok? Todas as matérias, 0,1 cada item correto. Penal e processo penal, 0,2 cada item correto. Então, é uma ótima notícia para quem gosta de penal e processo penal, que é o natural de quem estuda para a carreira de delegado de polícia, beleza? E um detalhe que muita gente não observou. A prova vale 10. Mas para ter chance, ou seja, para não ser eliminado ab início, você tem que fazer 7. Então, você tem que fazer 7 em 10 para não ser eliminado. Então, fizer 6,5, 6, 5,5, 5,8, fora. Eliminado, não tem coré-coré. Então, a prova vale 10, tem que fazer no mínimo 7. Isso para a prova objetiva, que vai ter um total de 80 questões, para você ter 5 horas de prova para você resolver essas 80 questões. Então, eu acho bem tranquilo, 5 horas de prova para 80 questões com alternativa de A a E, de alfa a eco. Nós teremos alternativas na prova objetiva, que será na manhã do dia 25 de setembro. Eu estarei lá com a equipe do Supremo na porta da prova para dar aquele abraço da aprovação em Belém do Pará. Quem escolher fazer prova. E eu achei essa medida muito legal. Sinceramente, como ex-concurseiro, eu achei muito legal a possibilidade já trazida no edital de Pernambuco e repetida no edital do Pará, de você não ser obrigado a fazer a prova na capital. Então, como eu disse no começo, você pode fazer a prova em Marabá, em Altamira e Santarém, que são as 3 outras grandes cidades do estado do Pará, ao lado da capital Belém, que eu estou super ansioso para conhecer. Nunca tive em Belém, vou comer açaí até morrer. Vou provar tacacá, vou provar tudo o que tem lá no final de semana, pessoal. Então, preste atenção, porque essa é a objetiva na manhã de domingo, dia 25 de setembro. Outra notícia boa. Faltam mais de 2 meses. Então você tem mais de 70 dias a contar de hoje
para você estudar para esse concurso, fazer um programinha de estudos. A gente pode auxiliar vocês se vocês tiverem dificuldade. Então você tem mais de 70 dias para dar um gás final para essa prova. E todo mundo sabe, quando a gente está inscrito em prova de concurso, a nossa motivação vai lá para cima. A gente triplica o número de horas estudadas, nós concentramos muito mais. Eu, como concurseiro, na minha época que eu fui concurseiro, sempre gostava de estar inscrito em um concurso, porque isso me motivava bastante a sentar a bunda na cadeira todo dia e ralar o que tem que ser ralado para passar num concurso dessa natureza, beleza? Falamos então da prova objetiva, mas não falamos da organizadora. Daqui a pouco eu vou falar da peça. Não falamos da banca organizadora, que é a FUNCAB. Eu dei uma fuçada na internet hoje, e a FUNCAB, que é a Fundação Carlos Augusto Bittencourt, com sede, salvo engano, em Niterói, ou no interior do Itaburaí, no Rio de Janeiro, que a FUNCAB tem sede. A FUNCAB, ela, esse ano, não organizou muitos concursos. Pouquíssimos concursos na área jurídica, para falar a verdade. Posso estar falando besteira, mas eu fiz uma pesquisa. Ela organizou um concurso na área jurídica esse ano de 2016. Isso é um dado um pouco negativo, porque a gente não tem uma noção como será a banca atual da FUNCAB para ser cobrado. De qualquer forma, eu acho que você deve dar uma analisada, evidentemente, nas provas anteriores dessa comissão organizadora, para saber qual é a pegada, normalmente, que a FUNCAB tem, ok? Bom, eu já vi outros concursos da FUNCAB e não costuma ser uma prova muito complicada, não, tá? Eu acho a FUNCAB bem mais tranquila, por exemplo, do que o CESP-UNB, que é quem fez Pernambuco. Então dá uma olhada lá no jeitão da prova da FUNCAB. Não realizou muitos concursos em 2016. Dá uma analisada nos anos anteriores, se a FUNCAB, eu sei que ela já organizou inclusive concurso de delegado Brasil afora. Nós vamos ter oportunidade nas turmas do Supremo de analisar melhor a banca FUNCAB, ok? E aí, você não pode tirar menos de 7, a prova vale 10, e como são 150 vagas, a nota de corte será 450, 3 vezes o número de vagas. Se você ficar dentro dos 450 primeiros colocados, o que vai acontecer? A sua peça prático-profissional será corrigida. E a peça, assim como aconteceu em Recife, ela vai se dar no período da tarde. Então você faz a prova às 5 horas de manhã, volta no domingo à tarde para fazer só a peça. Em Pernambuco nós tivemos questões discursivas também. Lá no Pará nós vamos ter apenas a peça, 3 horas para você fazer a peça, teta total, muito bom isso, 3 horas para você fazer uma peça, que é nosso aluno de peça aí também vai jantar, vai nadar de braçada, porque esse edital foi muito bacana em termos de peça. Por que muito bacana em termos de peça? Porque, primeiro, ele disse, a peça é uma representação. A gente fala isso nas nossas aulas, que a grande peça das carreiras policiais, do concurso de delegado, é a representação dirigida ao Poder Judiciário, na qual o delegado solicita a relativização de um direito fundamental. A gente sempre fala isso nas nossas aulas de peças, ok? Quem nunca teve aula de peça, a gente tem eu e o professor Rodrigo Belo, nós temos um super módulo de peças disponível no supremotv.com.br. Então é um módulo isolado, 6 horas, para a gente ensinar o aluno a fazer peça prática profissional de polícia judiciária, a peça, que vai ser cobrada aqui, no concurso do Pará. E o edital falou, a peça será uma representação. E por que eu achei interessante? Porque o edital, ele trouxe os critérios de correção. Isso já tinha acontecido lá em Santa Catarina também. Santa Catarina apontou quais seriam os critérios de correção na prova em 2014. A gente que trabalha muito tempo com o concurso de delegado, a gente vai acumulando essas informações na cabeça. E o edital fala quando é que serão descontados pontos, ou seja, não fica numa subjetividade do examinador. O edital fala quais são os casos que na peça você pode perder ponto. E o edital fala também os casos em que você irá pontuar. Então eu acho esse critério super justo, deixa de ser um critério muito subjetivo, a gente relativiza esse subjetivismo que inevitavelmente existe em prova discursiva. E foi legal de ler lá o item 4.3.16, 4.3.16, quando o edital fala que será pontuado o endereçamento, a qualificação, o nome da peça, os fatos e o relatório do candidato, os fundamentos, as fontes do direito que ele usou, a doutrina, a jurisprudência, a lei, quais são os requerimentos finais, os pedidos finais e, finalmente,
o encerramento da peça. Então, claro, fundamentos sempre tem maior peso. Quem é nosso aluno de peça já está sabendo disso aí há muito tempo. E outro detalhe, o edital foi explícito ao dizer que nem na peça nós teremos consulta. Então não há consulta bibliográfica, nem a vademecum, nem a vademecum. Tem que decorar os artigos? Eu sugiro. Ah, mas artigos? Mas são poucos. São os artigos que você pode usar num pedido de prisão, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, fiscal, sequestro de bens, decretação de sigilo do inquérito nos termos da lei de organização criminosa, infiltração de agente, ação controlada, todos os pedidos que podem ser feitos no âmbito de uma representação policial dirigida ao Poder Judiciário. Perfeito? O último detalhe que eu queria abordar com vocês é que eu vi a FUNCAB fazendo uma coisinha. O quê? Copiou, em alguns pontos, o edital de Pernambuco, que, por sua vez, tinha copiado o edital de delegado federal. Eles estão metendo sem dó o Ctrl+C, Ctrl+V e pegando editais de outras bancas. Por que eu falo isso? Na minha matéria aconteceu. Temos alguns professores, colegas nossos assistindo, depois vocês dão uma checada na matéria de vocês e passem aos alunos. Mas se viu Ctrl+C, Ctrl+V no edital de delegado federal, que foi Ctrl+C, Ctrl+V também no delegado de Pernambuco. Mesma coisa. Vai cair parte geral do civil, reais e responsabilidade civil. Até os termos e os itens ficaram muito próximos. FUNCAB! Tá copiando o CESP, hein? Que feio, FUNCAB. Pode dar uma comparada. Estou falando da minha matéria, civil. Dá uma olhada no edital de civil da FUNCAB e dá uma olhada no edital de civil do CESP. Igualzinho. Que vergonha. Não tem vergonha na cara não, rapaz. Né? Faz um edital de acordo, porque o edital do CESP tá feio. E vocês estão copiando o que tá feio. Isso é muito ruim. Perde credibilidade da banca examinadora. Mas, enfim, eu gostei, em linhas gerais, do edital. Achei um edital interessante para quem está estudando para delegado. E como os concursos de delegado tão raros no Brasil, eu, se fosse você, não perderia essa chance. Beleza? A peça também vale 10 e você não pode tirar menos que 7. A peça vale 10? E a prova objetiva vale 10? Vale. Nossa, a peça vale muito. Sim. Por isso que vocês vão fazer o nosso módulo de peças lá no Supremo, beleza? E sobre o Supremo, eu queria dar rapidamente um detalhe. O Supremo já lançou hoje, o Supremo é muito rápido, a gente já fica com as turmas prontinhas ali para quando sair o edital, a gente já publicar lá no supremotv.com.br. O Supremo está com uma turma super nova, super interessante, com a maior parte da carga horária sendo gravada, zerada para esse edital, focada nesse edital de delegado do Pará. Os professores vão dar aula com o programa do edital na mão, falando para você, ó, ponto tal, ponto tal. Nós, enquanto coordenadores da turma, orientamos os nossos professores. Quem já foi aluno do Supremo sabe que o Supremo se dedica às carreiras policiais. Eu oriento cada professor do Supremo como deve ser a gravação, dedicado, não quero aula genérica, eu quero uma aula focada no edital e é por isso que a gente vem tendo sucesso que a gente vem tendo nos últimos anos nas aprovações de delegado federal e delegado civil Brasil afora. Então essa turma vai ser uma turma teórica e de exercício. As duas juntas, teórica e exercício. E já está disponível lá no supremotv.com.br. Tem um desconto até no dia 20. E eu, se fosse você, não ficava de fora da turma do Supremo. A gente acertou uma porrada de questão no concurso de Pernambuco, acertamos no concurso de Brasília. Delegado federal, dos 10 primeiros colocados, 6 foram nossos alunos lá no Supremo, né? Mais de 70 aprovados em delegado federal, delegado de Santa Catarina, delegado de Minas Gerais, delegado do Distrito Federal. Agora vai sair sexta-feira, vai ter uma porrada de alunos do Supremo aprovado em delegado de Pernambuco. E o detalhe, a nossa revisão final, a nossa revisão de véspera, que foi um sucesso, lotada, sem vaga lá em Pernambuco, vai acontecer em Belém. Nós vamos nos conhecer pessoalmente lá em Belém do Pará, no dia 24 de setembro. Eu vou sair do período olímpico, que eu vou estar lá no Rio de Janeiro, e vou direto para Belém do Pará encontrar vocês. Beleza, pessoal? Então, dia 24, super revisão do Supremo. E o que é mais bacana? Quem faz a turma intensiva do Supremo já está carimbado na revisão de véspera.
você faz a turma teórica e já está inscrito automaticamente e gratuitamente na nossa revisão de véspera. Nós não vamos cobrar a nossa revisão de véspera de quem fizer a turma intensiva com a gente. Então as matrículas estão abertas, eu espero todos vocês lá. A nossa revisão de véspera já está confirmado, Rodrigo Belo, a Elise e o Murilo, a professora Renata Abreu, o professor Chiquinho, eu, o Fredão, nosso diretor, vai todo mundo lá para Belém do Pará bater aquele papo ao longo do sábado, véspera de prova, e vai acontecer o que aconteceu em Pernambuco. A gente vai acertar um monte de questão para que você esteja dentro dos 450 primeiros colocados, para que você faça uma super representação na parte da tarde do domingo e garanta a sua aprovação em Delegado do Pará. Eu queria muito que aqueles que não conhecessem o Supremo viessem conhecer o nosso trabalho, porque é um trabalho muito honesto, muito sério e feito com muita dedicação por quem conhece da carreira de delegado, beleza? Abro agora para perguntas, quem tiver, para a gente poder encerrar. Obrigado aí, pessoal. Valeu. A Josi, até acho que viu, Renata? A Josi, se for a Josi é nossa aluna lá do Supremo. Alguma dúvida aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vai mandando. Precisa de um professor de civil? Muito prazer, Tamires. Bruno Zampier, prazer lhe conhecer. Tem várias aulas minhas no YouTube. Entra lá que é uma aula demonstrativa. Tem várias. Se você gostar, tem vários módulos meus à venda lá no Supremo TV de quase todos os pontos de direito civil, né? Isso, dá uma entrada lá para ver o curso. Quem quiser, eu estou nas redes sociais, Instagram, Snapchat, no Facebook, no Twitter, só digitar meu nome, Bruno Zampier, ou Zampier Bruno. Você me acha em todas as redes sociais, manda lá pra gente. Delegado de Minas Gerais, boa pergunta. Os delegados de Minas estão fazendo muita pressão no governador para que saia o novo concurso. Há uma carência de servidores, a Elise e o Murilo estão aí como delegados de Minas e eles sabem. Há uma carência muito grande de novos delegados e há uma pressão muito grande para que saia esse novo concurso de delegado de Minas. Mas não há uma previsão próxima, sejamos honestos, para que esse concurso saia. Delegado federal, é a pergunta que eu mais respondo na minha vida. Bruno, quando vai sair delegado federal? 3 e-mails por dia, eu respondo só com essa pergunta. Bom, gente, a pergunta é a seguinte, delegado federal, o pedido está no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Polícia Federal não está dentro daquele corte de concursos determinado pela Dilma e confirmado em parte pelo Temer. Então a Polícia Federal pode sim abrir novos concursos. O pedido de um novo concurso de delegado federal com 491 novas vagas está no Ministério do Planejamento e nós, da carreira de delegado federal, estamos esperando ansiosamente a abertura de um novo concurso. Eu não sei se vão autorizar as 491 vagas, mas que autorizem 150, 200, 300, nós estamos precisando muito, tem muito delegado federal aposentando, está todo mundo atolado de serviço, acumulando função, tem que ter um novo concurso, tá? Enquanto eu respondi, eu vi que teve algumas perguntas, eu peço desculpa, que se eu for ler eu não respondo. Vai sair turma de DPF? Já está lá, a turma de DPF do Supremo exclusiva, ao vivo, a partir de agosto, turno da noite, presencial em Belo Horizonte, ao vivo para o mundo inteiro, a partir do Supremo TV. Já está com inscrição aberta e tem também matrícula com desconto até nos próximos dias. Pós-graduação conta como atividade jurídica? Para delegado federal, provavelmente não. Para delegado do Pará, não é cobrada atividade jurídica. São 6 aulas de civil. Acho que cobre o edital? Cobrir o edital todo é impossível numa turma intensiva, sejamos honestos. Mas eu acredito que com 6 aulas de civil, como eu darei para vocês, 6 horas de civil, que vai ser comigo, eu vou, com certeza, das 10 questões, matar pelo menos 4 ou 5, que é o que se propõe numa turma intensiva. Cola com a gente que você vai ver, ok? Tá no 7º período, já pode fazer? Eu acho. Eu fiz concurso no 8º, no 9º, no 10º, eu adorava fazer concurso quando eu estava na faculdade, né? Isso aí, eu acerto fácil, obrigado aí pela força, Brunão, valeu, esse cara é amigo, valeu, obrigado. Mais alguma dúvida aí, galera? Se não, eu vou encerrar aqui. Se ficou mais alguma dúvida desse nosso Periscope, entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, vocês mandam lá pra gente, que a gente responde vocês no particular, beleza? Obrigado aí, galera, pela audiência, valeu demais. Qualquer dúvida, estou disponível, Bruno Zampier, ou a equipe nossa competentíssima do Supremo TV também está à disposição de vocês, beleza? O fim da faculdade está chegando e eu quero ser alguém. Era exatamente isso que eu, Bruno, pensava quando eu estava terminando a faculdade. Não dá para ser um Zé Ninguém, direito forma mais de 100 mil pessoas por ano, tem que estudar,
tem que correr atrás, porque senão realmente vai ser mais um no meio da multidão, beleza? Eu espero vocês. Valeu, obrigado, a Elisa e o Murilo estão aí, um beijo para vocês, meus queridos. O senhor é lindo? Ah, obrigado, Pedro, você também é um fofo, viu, gatão? Então valeu, galera. Então encontrando as aulas de peças no site, entra em carreiras policiais, dentro de carreiras policiais vai ter lá o módulo de peças, qualquer coisa você me manda um direct no Instagram, que aí eu mando o link aí para vocês, valeu? Galera, é isso aí, gente. Obrigado por tudo aí e a gente se encontra nas turmas do Supremo. Um beijo, valeu, até a próxima!